Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a criação, firmado no texto de Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sob a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Gênesis capítulo 1, versos 9 a 13. A obra do terceiro dia é narrada nestes versículos sobre a formação do mar e da terra seca, e da formação da terra frutífera. Até este ponto, o poder do Criador foi exercido e empregado na parte superior do mundo visível. A luz do céu foi acesa e o firmamento do céu foi fixado. Mas agora ele desce para o seu mundo inferior, a terra, que foi criada para os filhos dos homens, criado tanto para sua habitação como para sua manutenção. E aqui temos um relato da preparação dela para ambos os propósitos e da edificação de sua casa e da colocação de sua mesa. Observe. Ponto número 1. Como a terra foi preparada para ser uma habitação para o homem, juntando as águas e fazendo surgir a terra seca. Desse modo, em vez da confusão que havia, verso 2, quando a terra e a água estavam misturadas em uma única grande massa, eis agora que a ordem, tornando-as úteis para esta separação. Deus disse: que assim seja, e assim foi. Dito e feito. Primeiro, as águas que haviam coberto a terra receberam a ordem de recuar e se juntar em um único lugar, ou seja, naqueles espaços que eram adequados e foram designados para sua recepção e repouso. As águas então afastadas, então recolhidas e então alojadas em seu lugar próprio, ele chamou mares. Embora eles sejam muitos em regiões distantes e banhando várias praias, seja na superfície ou no subterrâneo, há uma comunicação entre uns e outros, e assim são um só. E o receptáculo comum das águas, para o qual todos os rios fluem, Eclesiastes 1, verso 7. As águas e os mares, frequentemente, na Escritura, significam dificuldades e aflições. Salmo 42, verso 7, 69, versos 2, 14 e 15. O próprio povo de Deus não está isento destas coisas neste mundo. Mas o seu conforto é que elas são apenas águas que estão debaixo do céu. Não há estas coisas no céu, e que todas elas estão no lugar que Deus designou.
E assim elas devem ficar dentro dos limites que o Senhor estabeleceu para elas. Como as águas foram reunidas no princípio e como elas ainda permanecem limitadas pelo mesmo poder que as confinou em seu primeiro lugar, elas são descritas de um modo elegante. Salmo 104, versos 6 e 9, e são ali mencionadas como um motivo de louvor. Aqueles que descem ao mar em navios deveriam reconhecer diariamente a sabedoria, o poder e a bondade do Criador, ao fazer as grandes águas úteis para o homem, para o comércio. E aqueles que permanecem em casa devem se considerar devedores àquele que mantém o mar com bloqueios e portas no lugar decretado, e segura suas ondas orgulhosas. Jó 38, versos 10 e 11. Segundo, a terra seca surgiu e emergiu das águas, e foi chamada terra, e entregue aos filhos dos homens. Alguns entendem que parece que a terra já existia antes, mas não tinha utilidade porque estava submersa. Assim, muitos dos dons de Deus são recebidos em vão porque estão enterrados. Faça-os aparecer, e eles se tornarão úteis. Nós que até hoje desfrutamos o benefício da terra seca, embora desde que foi inundada uma vez e então seca outra vez, devemos nos considerar inquilinos e dependentes de Deus, pois as suas mãos formaram a terra seca. Salmo 95, verso 5, Jonas 1, verso 9. Ponto número 2. Como a terra foi suprida e adequada para a manutenção e sustento do homem. Versos 11 e 12. Uma provisão presente foi feita agora pelos produtos imediatos da terra que, em obediência à ordem de Deus, foram feitos no mesmo instante em que se tornou frutífera, e gerou Eva para o gado e para servir ao homem. Uma provisão foi feita igualmente para o tempo futuro, pela perpetuação de diversos tipos de vegetais, que são numerosos, variados e todos curiosos, e cada um tendo a sua semente em si conforme o seu tipo. Durante a continuidade do homem sobre a terra, os alimentos devem ser tirados da terra para o seu uso e benefício. Senhor, o que é o homem para que seja assim visitado e considerado como tal cuidado, e feita tal provisão para o sustento e a preservação daquelas vidas culpadas e ofensivas, que sem dúvida perderam os seus direitos? Observe aqui, primeiro, que não é só a terra que é do Senhor, mas também a sua plenitude, e que ele é o proprietário de direito e o distribuidor soberano, não só disto, mas de tudo o que a compõe. A terra era vazia, verso 2, mas agora, pelo poder da palavra, tornou-se repleta da riqueza de Deus, e elas são suas. Seu grão e seu mosto, sua lã e seu linho. Oséias 2, verso 9. Embora o uso de tudo isto nos seja permitido, a propriedade permanece sendo dele, e tudo deve ser usado para o seu serviço e honra. Segundo, que a providência comum é uma criação contínua, e nela o nosso Pai trabalha até agora. A terra ainda permanece sob a eficácia de sua ordem, para gerar a erva do campo e os seus produtos anuais. E embora, de acordo com o curso comum da natureza, estes não sejam milagres regulares, são, porém, casos constantes do poder incansável e da bondade incessante do grande Criador e Senhor do mundo. Terceiro, que embora Deus regularmente faça uso da instrumentalidade de causas secundárias, de acordo com a natureza delas, ele não precisa delas nem está preso a elas. Porque, embora os frutos preciosos da terra sejam geralmente produzidos pela influência do sol e da lua, Deuteronômio 33, 14,
Aqui encontramos a terra possuindo uma grande abundância de frutos, provavelmente frutos maduros, antes que o sol e a lua fossem criados. Quarto, que é bom provermos as coisas necessárias antes de termos a oportunidade de usá-las. Antes que os animais e o homem fossem feitos, havia aqui a erva do campo preparada para eles. Deus assim lidou com o homem de forma sábia e bondosa. Que o homem não seja, portanto, tolo e insensato consigo mesmo. Quinto, que Deus deve ter a glória de todo o benefício que recebemos dos produtos da terra, seja como alimento ou remédio. É Ele que ouve os céus quando eles ouvem a terra. Oséias 2, versos 21 e 22. E se tivermos, através da graça, um interesse naquele que é a fonte, poderemos nos alegrar nele quando as correntes se secarem e a figueira não florescer.